Eu estou com José Mendonça, ele está aqui na linha ao vivo conosco, vai falar sobre o seu livro, não é? É um livro contando a história cultural e uma história turística do Pontal, o Pontal que tem se organizado como um bairro criativo, tem realizado eventos importantes, né, sobre a tutela do José Henrique Abobreira, e o Pontal tem sido destaque. Eu estou falando para outros bairros, para outras comunidades. Vamos seguir o exemplo, não é? Aquilo que é bom a gente tem que seguir. O que é ruim, a gente desvia do que é ruim. José Mendonça, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia, Gil Gomes. O prazer é todo meu de estar aqui à sua disposição e do povo para prestar, assim, maiores detalhes sobre o nosso livro que será lançado hoje às 19 horas no Salão Paroquial da Igreja São João. Lá no Pontal. No Pontal. Isso. Então, me diga uma coisa, esse livro traz a história do Pontal, do bairro do Pontal, é isso? É exatamente isso. É um livro com vários capítulos, com 42 capítulos, onde a gente traz desde a época, né, que o Pontal realmente foi descoberto pelos pescadores que vieram lá da costa do Sauípe, até mais ou menos os dias de hoje, né, mostrando essa transformação do bairro. E nos livros anteriores a gente se prendeu mais o passado do Pontal. Nesse a gente se prende o passado e mostra o presente. Daí o nome de Pontal entre o passado e o presente. Né? Temos vários capítulos, como eu já disse, tem mais ou menos uns 16 capítulos novos em relação aos outros, contando toda a história do bairro, não só a história, mas a sua evolução. Né? Contamos os casos das lanchas, contamos no nosso campo de aviação como era, contamos as diversões que nós tínhamos, todo o folclore que realmente se acabaram em razão de diversas razões, e o livro é mais ou menos isso. De tudo um pouco, como é o bairro do Pontal. O Pontal é um bairro hoje se destaca realmente por isso. Ele deixou só de ser residencial para ser comercial, turístico e hoje até com uma evolução bem maior. Pelo que eu observo, você é extremamente apaixonado pelo Pontal. Sim, eu costumo dizer para o pessoal, e que é uma coisa rara, mas o pontalense tem isso, já viu que saiu o nome pontalense. Nós não falamos que somos ilhéenses. O pessoal do Pontal diz que é pontalense. Você não vê por aí o pessoal do bairro dizer que é malhadense, o cara da conquista dizer que é conquistense. Mas o Pontal tem isso por um simples fato, isso eu falo no livro. O Pontal, antes de ser bairro, foi um distrito. E por ser distrito, ele tinha suas características próprias, ou seja, aqueles que nasceram no Pontal, enquanto ele foi distrito, está lá, nascimento no Pontal. Por isso que a gente cria esse nome de pontalense. Porque depois que transforma em bairro, não. Todos que nascem a partir dali nasceram na cidade de Ilhéus. Então, os pontalenses da minha época têm lá esse registro e que nós se orgulhamos disso. Não quer dizer que a gente queira descaracterizar ou humilhar os outros bairros. Não, é uma questão nossa que há algum tempo, inclusive no passado, o Pontal pensou até se desmembrar de Ilhéus. Né? Em razão da ponte não ter saído, que foi uma promessa desde a época de Dom Pedro II, e essa ponte não saía, e o pessoal do Pontal se via isolado, chamava até a gente de índio. Eu me lembro de algumas passagens de pessoas que iam daqui do centro para namorar com uma menina do Pontal, e a gente botava para atravessar nado de volta, porque nós não queríamos. Existia isso mesmo? Existia, o Pontal era nosso, ninguém encostava, não. Então tinha que ir para lá, ficar quietinho e obedecer a gente. O camarada de cá namorar com a menina de lá tinha que ter permissão de alguém. Tinha que ter permissão. Normalmente o que ele fazia? Pegava um colega de escola, normalmente dele, que ele era do centro e outro do Pontal, para fazer a média. Só estou gostando daquela menina ali. Aí o cara fazia a média, levava ele para lá, rodava na praça ali de São João Batista, onde tudo começava, era por ali. E a travessia era de canoa? Travessia depois do horário, porque as lanchas elas começavam a fazer a travessia a partir das 5 horas da manhã e até as 22 horas. A partir daí, quem perdesse a lancha, que já se dava de canoa, ou se dá um besouros que às vezes ficava até as 11 horas, meia-noite, mas a maioria de canoa. Eu mesmo atravessei umas 2 vezes de canoa aí pouco, viu? Não é mole não. Me diga uma coisa, Mendonça, José Rezende Mendonça, o livro vai ser vendido a quanto? Esse livro vai ser vendido, era para ser um preço maior, porque inclusive fiz uma consulta ao Sebrae, porque a gente é inexperiente nesse ramo, né? Para fazer um livro desse não é fácil, não quero desanimar aqui ninguém, mas eu acho que todo mundo tem que buscar suas metas. Eu não falo nem sonho, porque eu não gosto de sonho. Eu gosto que as pessoas têm que ter meta, botar aquilo para fazer. Então é trabalhoso porque você não encontra apoio.
de determinadas empresas, a não ser quando você já tem um certo conhecimento com o pessoal, você não seja muito tímido como eu sou, você termina conseguindo. As pessoas não apostam, não acreditam. Não né? acreditam. Então você tem que bancar aquela coisa toda. Então ele vai ser vendido a R$40, que é um preço que o Sebrae achou que é um preço ideal para a coisa. Você contou com um apoio logístico para a montagem do livro? Não. O livro, por incrível que pareça, ele é todo da minha produção. Eu digitei, eu diagramei, terminei corrigindo, inclusive eu peço perdão aqui os erros que vão passar, mas a minha intenção foi atingir um público, né, aquele público meu do Pontal, claro que vai atingir muita gente do centro, mas é aquele povo que quase não sentou num banco escolar. Eu faço uma linguagem simples, entendeu? De uma forma que todos possam entender, porque eu não tive esse apoio. Né? É complicado, é meio complicado, mas não desincentiva ninguém. Eu acho que toda pessoa deve seguir e fazer isso em seu bairro, que todos os bairros têm história para contar. Qual a história mais pitoresca que você narra aí nesse livro? Olha, pitoresca tem umas 3 lá, mas uma que eu gosto sempre de falar é que nós tínhamos lá um cabaré, que chama Cabaré do Ataíde, que guardando as devidas proporções, é como se fosse o Bataclan. Só que no espaço menor, com um público de outra categoria, vamos assim dizer, que frequentava esse cabaré, que a gente não podia nem passar na porta à noite, que as mães a gente não deixava. Era uma bobreira, né? Era assim mesmo, né? Então, tinha uma senhora, né? Naquela época chamava-se rapariga, né? Esse era o termo comum da época, que tinha o nome de Maria Mata-Homem. Mas por que Maria Mata-Homem? Porque ela era muito bonita e quando os pescadores chegavam do alto mar, e que normalmente, né, ficavam lá 15 dias, então ia para lá para fazer suas conversas, tomar e pegar o mulherio que estava por lá. E essa Maria Mata-Homem era disputada por todo mundo. Todo mundo queria. Todo mundo queria, e terminava morrendo gente, por isso a rua dali chama Mata Calado, porque o pessoal na base da peixeirada matava um outro mesmo para poder ficar com Maria Mata-Homem. Então é um ponto característico. É brincadeira. Mas isso é realidade mesmo? Realidade. Isso existiu. Tudo que está no meu livro, não existe nenhum fato que não seja história com H. São todos fatos realidades da minha memória, do que eu me lembro, e de alguns casos de entrevista, memória falada, que eu chamo, né, com pessoas mais antigas. Não existe casos assim, não, com história com E. Não, tudo ali é verdade. Não aumentei nem diminuí, são coisas reais mesmo. Tem um caso muito interessante, um outro caso, e tudo envolve mulher, interessante, né? Mas é assim mesmo, a mulher está em primeiro lugar. Então tem o caso de Boneca Cobiçada, que era uma mulher muito bonita, também Boneca Cobiçada. Cobiçada. É uma história muito interessante, e ela se envolveu com um senhor casado do bairro. Quando a esposa dele tomou conhecimento, fez com que ele terminasse, e ela não gostou do rompimento, porque já estava apaixonada por ele. Isso eu presenciei, eu vi no momento que eu cheguei, que isso me marca até hoje. Devia ter uns 7 anos, ela jogou álcool no corpo, né, tocou fogo no corpo dela. No momento que eu cheguei, ela já estava, que era tudo próximo ali, o Pontal, todo mundo se conhecia. Estava na carroça, que era o meio de transporte que nós tínhamos naquela época, até chegar ao Porto da Lancha. Do Porto da Lancha que me pegava para chegar ao hospital. Ela estava na carroça, o amado dela já estava na carroça, sentado com ela encostou a cabeça, né, no ombro dele, e naquela época estava uma música muito famosa que estava fazendo sucesso. Aquela encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Né? Aquela encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Então aquilo me impressionou, porque ela naquela toda queimada, mesmo, tanto que ela morreu 15 dias depois no Hospital São José. Ela ainda teve essa coisa de amor de cantar para ele, no ombro dele. E foi assim que eu acompanhei até o Porto da Lancha. Daí eu não vi mais, que ela pegou a lancha e tal. Cheguei a visitá-la com minha mãe, porque era conhecida muito do bairro, no Hospital São José, sei até onde hoje a cama dela está lá. Mas ela veio a falecer. É outra história que eu conto isso no livro, e muitas outras. Tem muitas histórias, todas reais. Entendeu? Ok. O livro realmente vai ser um sucesso, não é? Eu quero dar os parabéns aqui, né, por essa dedicação de amor que você tem ao Pontal, não é? Aos casos, às histórias do Pontal, histórias do Pontal. Parabéns. E nosso programa está à sua disposição. Fique à vontade para algo mais que você queira acrescentar.
Tá bom, João, mas eu só queria dizer que o livro não só conta esses casos, o livro conta desde a história do Pontal, a história real, como é que ele se fez até hoje, como é que ele está se transformando, as mudanças arquitetônicas do bairro, com esses novos empreendimentos que estão chegando, a mudança do meio ambiente, como é que está ocorrendo com essa Baía do Pontal. Eu conto todas as histórias das escolas do Pontal, todas as igrejas do Pontal, inclusive os terreiros de candomblé, né, que eu cheguei a conhecer, todos os terreiros, todos eles estão no livro, como é que funcionam, qual é a maneira de você chegar até lá, mesmo que você não seja desse tipo de religião, ou seita, o que eu quero dizer, mas falo de tudo, a parte espírita que tem no Pontal, da parteira que nós tínhamos, parteira naquela época lá no bairro. Só um minutinho, porque o negócio começa a esquentar, tem gente já aqui na linha que quer falar com você. Bom dia. Bom dia, meu amigo Gil Gomes, Zé Carlos Júnior. Ô Zé Carlos, tudo bem, amigo? E aí, meu irmão, há quanto tempo eu não falo com você? É verdade, é verdade. Mas hoje eu já estou aqui emocionado. Eu não sei se é a idade, mas quando aparece assim uma entrevista com uma pessoa como o Rezende, que é meu irmão, se você não sabe, ele é meu irmão. Entendeu? Além de meu irmão, é colega, é amigo, entendeu? É uma pessoa que eu gosto demais. E é uma pessoa que tem feito um trabalho intenso como ilhéense e principalmente como pontalense. E eu estou muito feliz com o lançamento dessa terceira edição do livro de Rezende, entendeu? Isso vai ficar marcado na história de Ilhéus, porque vai ficar guardado no arquivo do povo do Pontal e de Ilhéus, o que era o Pontal ontem e o que é o Pontal hoje. E o Pontal não para de crescer, Gil. O Pontal sempre cresce. E nós precisamos de pessoas como Rezende para guardar na história e escrever o que está acontecendo no Pontal. Porque o Pontal não vai parar hoje, o Pontal vai crescer muito mais. Não vai ser para mim, nem para Rezende, nem a bobeira que parece até com vocês agora, entendeu? Mas essa história do Pontal, a história de Ilhéus, de qualquer lugar, tem que ter prosseguimento. É verdade. Entendeu, Gil? É verdade. E eu queria parabenizar meu amigo Rezende. Hoje de noite estarei lá prestigiando o evento do lançamento do livro, entendeu? E dizer que é uma pessoa, rapaz, que eu tive dois amigos na vida que me marcaram muito. Um foi Jário Seixas, que você deve saber, que foi dono do posto Roma aqui no Pontal. Sim, sim. Que faleceu tragicamente. E outro é esse baixinho que está do seu lado aí, cara. Esse homem é bom demais. Esse homem é de uma presteza, esse homem é um colega ímpar, esse homem consegue transmitir para todos os seus colegas, principalmente os aposentados, todas as notícias que saem no governo federal. A nossa empresa fica atrás das notícias dele, porque ele sai em primeiro lugar, divulgando que o funcionário vai receber isso, o funcionário vai ser prejudicado nisso, o funcionário, entendeu? Tudo ele sabe. A preocupação dele é intensa. Ainda tem tempo de estudar o Pontal e fazer esse brilhante trabalho. É verdade. Eu queria também, desculpa estar incomodando. Fique à vontade, não, é um prazer. Entendeu? Eu queria também estender essa homenagem à Bobeira. Entendeu? Que é essa figura impagável, entendeu? Essa figura que conseguiu, ele está implantando no Pontal uma ideia que está já saído do Pontal. Essa ideia do Pontal Criativo, já está surgindo o Hernani Sá Criativo, com certeza vai sair o Malhado Criativo, vai sair a Conquista Criativo, vai sair o Vilela Criativo, Gil. Com certeza. Esse trabalho de abobeira, que também o Rezende faz parte, entendeu? É de elogios. Ok, meu irmão. Entendeu? Deus abençoe a você, a bobeira, e dê um abraço, mas dê um abraço mesmo em Rezende. Ok. Muito obrigado. Valeu. Bom, Rezende, aqui o negócio não para. No Facebook do Alerta Geral tem uma pergunta aqui, Gil. Pergunte a Mendonça sobre o frade. Ah, sim, sim. O frade é um conto, né, do Morro de Pernambuco que se tornou quase que uma coisa realidade, como eu lhe falei, história como é, né? Porque é contado por um amigo nosso do Pontal, ele presenciou isso, ele não fala isso como fantasia, ele fala como realidade o que aconteceu. O que se fala aqui no Morro de Pernambuco, naquela época os frades se instalaram ali, e inclusive falam que tinha um túnel que ligava o Morro de Pernambuco pro lado de cá, do lado do Cristo, por baixo do mar, mas eu acho que isso aí já é folclore mesmo, é lenda da coisa. E aí esse frade se apresentou para esse amigo nosso lá do Pontal, e ele não
não acreditou no momento. Ele só acreditou porque os outros amigos que estavam com ele viu também, e aí começaram a jogar pedra e caíram fora pela Praia da Cruz. Mas eu conto isso no livro com mais detalhe. Mas foi verdade esse caso. Obrigado. Você conta alguma história de algum caso, alguma coisa de Antônio Olímpio? Porque Antônio Olímpio é um morador antigo também do Pontal, né? E foi prefeito da cidade, foi deputado estadual. Então, certo, deve estar marcado no livro. Eu dou uma leve pincelada, porque o livro se prende mais, como é um livro de memórias, ele se prende mais do ano que eu comecei a entender do Pontal, que é 1957, eu fui até 1970 por aí, em termos de memória do passado. No presente, como eu dou algumas pinceladas, eu falo sim de Antônio Olímpio, né? Não conto os casos dele, porque ele veio morar no Pontal bem depois, ele veio para o Pontal, me parece, na década de final de 70 por aí, né? Então eu não dou detalhes. Falo num capítulo que tem lá que chama o Pontal Político, que eu falo quais foram os políticos que passaram por lá, aonde eu cito, e com maior detalhe, ao meu amigo Abobreira, que foi uma luta, é um pontalense até hoje, está aí brigando, como o Zé Carlos Júnior falou, aprovo tudo que o Zé Carlos Júnior falou sobre o Abobreira. É isso aí, foi um colega de ginásio, está aí na luta, não desiste, mesmo com a saúde frágil que ele tem, ele está aí, vai vencer com certeza que tudo aquilo que ele não pôde fazer como político, eu tenho certeza que ele vai fazer agora. Ok, deixa eu ver, tem um ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não? É Gildásio. Ô, Gildásio. Aí da Nova Brasília. Aqui na rua Castilho Costa, Nova Brasília, é de Lamanto Júnior para o Morro. Isso. Entendeu? Bom, o que o Zé Carlos está falando aí, eu sou um dos moradores e sou mais velho. O que ele falou é uma realidade. Ainda falta completar a Nova Brasília, a criação, que foi criado por mim. Entendeu? E outros que tinham a comissão, que é onde hoje existe o Pontal como o bairro, como é que dá o nome? O Moradores, né? A Associação de Moradores começou daqui da Nova Brasília. E daí que hoje ela está, e eu corri atrás naquele tempo só existia energia lá para o Morro de Pernambuco do Badaró, e como ainda tem. E eu fui atrás para que criasse ligação para o Pontal, lá para Brasília. E naquele tempo era poste de madeira. E fui ao prefeito Daruíche, finado Daruíche, e ele concedeu, mandou colocar, e depois está lá o posto no lugar que a Coelpa depois assumiu e está instalado. E outras coisas que tem novidade para o próximo livro de Resende. Tá certo. Eu agradeço a presença dele nesse momento, que eu estou aqui sempre ligado de manhã, né, e eu meio-dia ou de noite, para que sinta feliz dessa cultura dele. Ok. E estamos aí juntos para batalhar a favor do Pontal e a Abobreira. Valeu, meu irmão. Bom dia. Valeu, Gildásio. Ô Mendonça, você vê esse carinho que o pessoal está tendo, já pensando no próximo livro. Agora, quando saiu? E quando saiu a ponte, em 1965 ou 66? 66. 15 de agosto de 66. 66. Quando saiu a ponte, foi uma conquista para o Pontal? Maria, foi a maior conquista que o Pontal já teve. O Pontal brigou por isso e teve muitas promessas que começou. Você cita a ponte no livro? Cito, faço inclusive uma homenagem a Lomanto Júnior, que eu disse que no fim do livro, no capítulo sobre a ponte, eu digo, para se fazer outra ponte só quando nasceu um outro Lomanto Júnior. Porque precisou uma pessoa como ele chegar aqui e prometer, né, numa travessia que ele ia fazendo aqui no Pontal, e passou a dificuldade que ele viu quando chegou no aeroporto e veio cá para o centro, e uma senhora, isso é caso verídico, estava grávida e passou mal na Barra, porque ela começou a jogar, e disse que não sabia quando é que apareceu o homem para fazer a ponte. Aí ele foi que na hora que ele estava, e como político, bom político ele era, ele disse, o homem está aqui e vai fazer essa ponte.
está lá registrado. Foi o que ele fez. Na época daquela ditadura, ele tinha muito acesso ao pessoal militar, conseguiu com Castelo Branco, né, com verba federal e estadual, né, com apoio daquele menino que brigava muito por essa ponte, Demostinho, e trouxe e fez essa ponte. Eu conto sempre essa história. Hoje, para fazer essa ponte que está aí, Gil, é tanto lenga-lenga, já está não sei quanto tempo, sai, não sai, bota empresa, falta isso, falta aquilo e tal. Essa ponte, pra você ter uma ideia, o contrato com a Norberto Odebrecht era para fazer ela em 1 ano. E muito mais complicada do que essa que vai fazer aí, porque hoje está tudo moderno. Ali naquela tinha que fazer aquelas pilastras, ter fundação dentro de coisa, onde morreu muita gente, porque tinha que fazer aquilo. Era por 1 ano e ela entregou com 9 meses. Eu sempre digo, foi Essa ponte do Pontal saiu em 9 meses. 9 meses que era para fazer em 12. Ela, inclusive, teve que ficar aguardando, ela terminou em junho, ela teve que ficar aguardando chegar agosto, 15 de agosto, para inaugurar. Coisa inédita. Hoje o negócio inaugura e termina. Ela ficou prontinha aí, a gente doido para passar nela e não deixavam. A gente passava para ele tabuado embaixo, mas por cima dela não, que primeiro tinha que passar a Lobato Júnior mais o presidente. Então, para você ver como era a história. Eu tenho, inclusive, todo o histórico dessa ponte me fornecido pela Norberto Odebrecht. Eu descobri um sobrinho que tinha lá, ele me mandou as fotos, eu tenho todas as fotos da construção e tá aí. E essa outra está nesse negócio, agora vai sair, não vai, agora já inventaram um negócio que tem que levantar os cascos de alguns navios que naufragaram aí. Eu pergunto, tantos anos que eu acho que não tem nem mais isso. Ninguém nunca se preocupou com isso. Agora, na hora que vem a ponte, não, tem que parar, porque o IFAM acha que tem que fazer. Aí vai fazer estudo, não sei o que. É uma coisa meio complicada. Eu não sei se envolve política no meio, eu não sei. Mas o certo é que é isso. Se a ponte está aí, eu falo muito bem da ponte. Será que essa segunda ponte vai sair? Eu acredito que ela vai sair, porque também a do Pontal, essa Lomanto Júnior, é mentira, foi primeiro por Dom Pedro II, não cumpriu, depois veio Getúlio Vargas, não cumpriu, prometeu na época que ele era candidato, depois veio Jânio Quadros, prometeu, esse pelo menos começou. Ele trouxe uma firma japonesa, começou inclusive do centro para o Pontal, mas veio uma daquelas enchentes de baronesa, ele levou a armação que tinha, que se apavorou, e lá ele era meio doido, todo mundo sabe disso, renunciou, e deixou a ponte aí. Aí foi que realmente apareceu o Lomanto Júnior, e como governador, prometeu e fez. E fez. Zé, muito obrigado pela sua participação, sucesso, parabéns, e conte sempre aqui com o apoio dessa rádio, nosso diretor-presidente Hamilton Fontes, aqui desse simples apresentador do Alerta Geral e seu amigo, e também dizer que outros programas da emissora estão à disposição. Tá bom, amigo. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada, né? Eu quero agradecer aqui meu amigo Abobreira, que foi um incentivador disso tudo, né? Eu tenho o maior respeito por Abobreira, o respeito, é uma pessoa muito inteligente, capaz da coisa, e eu não poderia deixar de agradecer. Agradecer ao Zé Carlos Júnior também, e digo a ele que a verdade é recíproca. Eu tenho por ele uma grande admiração, ele sabe disso. O Zé só tem uma diferença em relação a mim. Enquanto eu sou calmo para resolver essas coisas, ele às vezes tem pavio meio curto, eu seguro ele. Porque pelo Pontal e por Ilhéus ele briga de um jeito que fora de série. Essa é a diferença. Então eu quero agradecer a todo mundo. Quero nesse instante também agradecer a minha esposa que está lá nos ouvindo, a minha irmã que veio de Salvador para me prestigiar, a Lourinha que está aí, a minha cunhada Marlete, e todos aqueles que neste momento estão nos ouvindo e que vai contar com a sua presença logo mais às 19 horas. Agradeço a todos e estou à inteira disposição para qualquer outro motivo que você achar necessário. Ok. Conversamos então com José Mendonça, falando sobre o livro que ele lança hoje às 19 horas, lá na igreja São João Batista, no Pontal, acompanhado aí desse amigo fantástico Zé Henrique Abobreira.